Axl Rose com certeza é uma das vozes mais famosas do rock e também uma das mais polêmicas e transgressoras. Ele tinha um jeito de cantar, ainda tem um jeito de cantar extremamente peculiar. E nesse vídeo o objetivo é que a gente disseque a parte técnico-vocal do canto do Axl Rose, para que a gente entenda, com esse vídeo aqui que eu separei bonitinho para vocês, vários vídeos durante a trajetória, durante a carreira do Axl, para que a gente entenda o que ele fazia de legal com a voz dele, o que a gente pode aprender com os ensinamentos que deixou o grande Axl Rose, que ainda nos deixa, tanto do ponto de vista das coisas que ele fez bem, quanto das coisas que ele machucou a voz dele. Então a gente vai tentar aprender com esse vídeo. É um vídeo de objetivo didático e não de objetivo fofoqueiro ou de falar mal de cantores. A gente quer utilizar o nosso Axl para que a gente... Nossa, muito bom, né? Para que a gente consiga aprender canto. Então, vamos começar com esse Welcome to the Jungle aqui, bora. Então você vê que ele já tá aqui, ó. Na oitava 4 aqui, ou 5, depende de como você chama, para os americanos oitava 5, para os brasileiros, europeus, é oitava 4. Mas essas notinhas aqui, ó. Bem agudo, ó. Saca só? E ele tá usando um drive que a gente chama de phaser e depois screech, dependendo da altura que ele tá. O que é esse drive? O que é phaser? O que é screech? Essa sonoridade de dinossauro morrendo que ele faz, que eu particularmente acho uma das coisas mais incríveis do mundo. E o jeito que ele faz, a maneira como que ele faz isso, a gente vai ver na música, é absurdo. Ele tem um controle impressionante disso. Ele usava e abusava e a gente vai entender. Usava e abusava já já. Bora junto. Sorrisinho aqui, ó. Então a boca dele de lado. A laringe dele extremamente alta nesse momento. Por que é a laringe alta? Coloca a mão aqui em você, ó. Sente nesse lugarzinho aqui. A minha barba tá bem na frente. Coloca a mão aqui e engole saliva. Percebeu que subiu? Ó? Vê se você consegue perceber que sobe. Tá vendo? Então a laringe, ela tem essa mobilidade, ó. Ela vai baixar e ela vai subir. Então, quando a gente tá cantando sons que a gente quer muito brilho, muito som assim, a gente tende a levantar a laringe para conseguir fechar os espaços dentro do trato vocal, que é aqui em cima, e dar um som mais brilhante. Pensa num lugar grandão, ele tem mais opacidade e um som mais escuro. E um lugar pequenininho tem mais brilho, certo? Então, seguindo nisso, vamos entender. A laringe alta foi uma das características que o Axl usou na carreira inteira dele. Até hoje ele usa. Seguindo, vamos lá pra frente. Mais uma vez, essa parte antológica, que é o gritinho que ele sobe lá. Então veja só, gente. Quando ele começa a cantar o Welcome to the Jungle com a letra, olha. Ele tá nessa região, né? Tá em Mi bemol. Uma região que é a região da oitava 3 ou oitava 4. Dependendo do ponto de vista, né? Mas essa oitavinha aqui no meio. Então são notas que não são tão agudas. Já são agudas para a maior parte das vozes masculinas mais graves, mas não são notas tão agudas quanto os super agudos que ele fala. Isso é uma região dos agudos. E veja como ele canta isso aqui. Isso vai dar liga nos próximos vídeos. Você vai entender bastante sobre isso. Ó. Você vê que ele canta sempre com o microfone mais pertinho nessa região. Por quê? Porque o que está acontecendo basicamente é que nessa região aqui, quando ele está numa região não tão aguda, a voz dele não tem tanto brilho quanto ela tem em regiões mais agudas. Vou te dar um exemplo, saca só. Quando ele vai pro final da música aqui, ó. E que já... Então, quando ele tá no Dó sustenido, aqui no Mi, já na outra oitava lá no agudão, a voz dele tem muito mais brilho, se liga. Percebe isso? Quando ele volta pro Ma aqui, que é mais grave, ele perde brilho. Ah, isso é normal, todo agudo brilha mais. Sim, de um certo ponto de vista, pode até ser que sim, tem uma coisa da região. Mas o que eu quero dizer, tecnicamente, e para que você aprenda... O Axl Rose, ele utilizava a voz mista, ele utiliza até hoje a voz mista. E o que é a voz mista? É uma capacidade da gente cantar num registro médio, que não é nem aquela voz durona de voz de peito, certo? E nem aquela voz
levinha que parece uma vozinha de Mickey, que é o falsete ou prega vocal passiva. Percebe que ele tá cantando num lugar que é tipo um lugar meio etéreo. Ele não é exatamente essa voz que eu tô conversando com vocês, mas também não é um falsete. Então veja só, que interessante. Saca? Percebe isso? Que não é nenhum nem outro, porque é um registro entre eles. É entre o mecanismo laríngeo 1, que é o som de essa voz mais densa, essa voz de peito, e o mecanismo laríngeo 2, que é o mecanismo dessa voz mais leve, voz de cabeça, ou voz faladinha. Fala comigo com os dois jeitos, ó. Voz de peito, essa voz mais densa. Voz de cabeça, essa voz mais levinha. O Axl não canta nenhuma das duas, num geral. Ele canta na voz mista, que é não é uma mistura das duas de maneira nenhuma, mas como se fosse um registro médio, que não é nem tão a cabeça, nem tão levinho como tem na configuração da voz de cabeça, e nem tão duro e denso como é na voz de peito, tá? Então por isso é uma voz intermediária, e ele usa isso em toda a carreira dele, e isso faz com que a voz dele seja especial e que ele consiga ter um range gigantesco. Explora bastante a nasalidade também, né, pra trazer esses sons. Beleza? Indo pro Sweet Child O' Mine, olha só, mesma coisa, vou mostrar a região média. Olha como ele já tá aqui. Microfone pertinho da boca, ó, pertinho, bem grudadinho. O que já denuncia uma coisa muito boa que você pode aprender. Quando você vai imitar o Axl Rose, se você tentar imitar ou cantar uma música do Axl Rose, imitar é uma péssima ideia. Mas quando você vai cantar uma música do Axl, pense em não fazer uma voz extremamente agressiva e dura com muito volume. Faça com pouco volume, porque fazer esses drives que ele faz, fazer esses agudos que ele faz, os graves, essa extensão gigantesca, é necessário economizar no volume, olha só. Tá certo? Ah, mas putz, professor, parece que ele tá com muito volume. Quando eu faço um som muito perto do microfone, parece que tem muito volume. Mas nem sempre tem, entendeu? Então esse screech que ele faz, ou o phaser, né? Percebe que eu consigo, se eu fizer isso longe, ó, ele não tem tanto volume, só que quando eu faço pertinho ele parece um dinossauro morrendo. Então essa é uma grande coisa dele, fazer as coisas com pouco volume, não sempre, mas em muitos momentos quando ele estava cantando bem, quando ele estava com o controle do que ele estava fazendo, ele fazia isso. E você que está aprendendo a cantar, faça isso, cante, aprenda a fazer as coisas com controle de volume, não se exploda em volume, use o microfone ao seu favor. Passa pra frente. Esse riff antológico aqui, meu irmão. Beleza, passa pra frente. Olha só. Olha como o microfone tá pertinho da boca, tá vendo? Essa música ela tá aqui, né? De novo, naquela mesma região que ele começa o Welcome to the Jungle também, na oitava 3, para nós BRs aqui, você vê que nessa região ele já tá com um pouquinho mais de corpo, tem a ver com a equalização do som também, mas não é o volume, não é o lugar onde ele mais brilha a voz. De novo. E por que eu tô dizendo isso? Por que isso é importante? Porque você tem que escolher, guarde esse ensinamento, ó, você tem que escolher onde vai ser a sua região de maior brilho da sua voz. Não dá pra ter brilho em todas as regiões. Ou melhor, não dá pra ter o mesmo brilho. Não dá pra você cantar o grave com volume pra caramba, o agudo com volume pra caramba, o super agudo com volume pra caramba, e tudo estouradão de volume, tudo brilhante, tudo potente. Isso não existe. Você tem que escolher onde vai ser a sua região que você vai colocar mais brilho. E isso é no mundo realista. Vai ter gente que vai falar, não, mas você pode ter brilho em todas as regiões. Sim, você pode ter brilho em todas as regiões. Isso é para isso que a gente estuda canto. Inclusive, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente aprende esse tipo de coisa. Como pôr brilho no grave, como pôr brilho no agudo, como não forçar a voz, como utilizar a voz mista. Aliás, se você quiser mesmo aprender a voz mista para cantar rock, para cantar MPB, se inscreve no canal, deixa o like e manda suas dúvidas aqui que eu respondo você, tá? Mas enfim,
Não dá pra você escolher aquele brilho maravilhoso, aquela voz gigantesca em todas as regiões da sua voz. Então você tem que escolher ter menos volume em algumas regiões, ter menos brilho em algumas regiões. E é o que ele escolhe aqui, repara só. Agora quando ele vai subir, se liga só como vem mais brilho, ó. Toda vez que ele cai, né? Que ele cai um pouquinho, ela já perde um pouquinho do brilho dela. Vocês vão perceber isso mais quando ele estiver mais velho nos próximos vídeos, se liga. Ó, só pra comparar, quando ele vai subir pro agudo, pra você entender. Aqui, ó, aqui fica bem claro. Parece que aqui ele chegou na casinha, né? Ele falou, mano, aqui eu tô em casa, aqui esse é o lugar que eu brilho. Bocão gigante, ele abre espaço, ele levanta mais o céu da boca também um pouco, não deixa a laringe tão somente alta. Você vê que aqui ele reina, velho. E o que o drive aparece, ele até afasta um pouquinho o microfone, porque aqui tem um pouco mais de volume também, ó. O que também pode ser considerado algo perigoso. Quando a gente faz os agudos crescendo muito em volume, pode ser perigoso. Nesse momento da carreira dele, eu não sinto que isso seja algo muito danoso para as pregas vocais dele, mas a gente vai ver que não é bem assim sempre, tá? Vou colocar o finalzinho para você sacar. Se mexendo, né? E conseguindo fazer uma performance absurda. Não, ele era impressionante. Esses shows são impressionantes. Perfeito. Simplesmente perfeito, né? É uma pentatônica aqui, né? Então ele faz Mi bemol lá em cima, afinadaço, cravadaço, com brilhaço, tudo aço, ó. Aqui, ó. E agora acho que ele vai mais agudo, vamos ver. Não foi nada, né? Mas ele vai em outros shows e isso aí... Ele faz... Mesma nota, na verdade. Ele faz um Mi bemol lá em cima também. Aqui no estúdio, se eu não me engano, ela é meio tom acima. Mas ainda assim, demais. Você vê que ele se conteve aqui de fazer o final. Falou, cara, não vou dar vacilo. Já mostrei que eu faço aqui. O que é algo a gente aprender também. Então ele tinha economia. Ele não era um cara doidão que fazia todas as notas e gritava tudo. Já tava economizando aqui. Então já tinha algo de muito inteligente. Porque a gente subestima, né? Fala, pô, o cara ele ia lá, cantava, tava nem aí, tacava o... Sabe? Ele não tava nem aí, chegava e cantava com tudo. Não, aqui ele também sabia economizar a voz dele. Legal. Beleza, agora vamos só ver esse aqui do Bohemian Rhapsody que eu acho maravilhoso. Se você não conhece isso aqui é lindo. Quando ele canta no... Se não me engano, esse vídeo aqui, ó, vamos ver. 92 também, ó. Que é uma homenagem ao Freddie Mercury. Isso é demais, isso é lindo, assista. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. Passando um pouquinho pra frente, porque senão toma copyright. Então você vê que ele já tem... mesma coisa, né? Mesma configuração, microfone pertinho da boca. Essa região... Uma região parecida com as músicas dele. Deixa eu ver que nota que tá aqui. Então ele canta o Dó 4, o Dó 5, ó, se liga. Ó o bocão, céu da boca levantado, língua relaxada embaixo, sorriso para abrir pilar faríngeo. Ele entra nessa nota como se fosse a coisa mais simples do mundo, ó. Então o que acontece? Outra coisa que eu vou revelar para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo. Uma das coisas que a gente tem no canto, isso na voz mista é muito comum da gente estudar e aprender,
Inclusive, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, porque a gente aprende bastante sobre voz mista aqui nesse canal. E tem coisas chegando, aparecendo na área sobre o ensino da voz mista que vão te ajudar muito. Quando a gente está aprendendo isso, a gente tem uma coisa que é aprender a relação entre voz mais dura, ou voz mais densa, e voz mais tênue, voz mais leve, tá? Então, quando a gente está subindo, quando a gente sabe que a gente vai para uma região muito aguda, a gente tem que diminuir essa densidade, fazer um som menos denso, menos pancada, para que quando a gente chegue no agudo, a nossa fonação, ou seja, as pregas vocais, elas não estejam esmagadas, machucadas de tanta força que elas se aduziram. Então, quanto mais eu vou subindo para o agudo, mais eu tenho que ter a capacidade de fazer um som leve. Depois que eu domino isso, é que aí sim eu vou conseguir ganhar mais peso, ganhar mais força. Mas enquanto eu não tenho essa força, esse domínio da força da voz, eu não vou conseguir fazer isso. E o Axel, você vê que aqui ele tinha isso na manga, ó. Se liga. E aqui nessa região, você vê que ele que não é a região que a voz dele vai brilhar mais, né? Ele desce um pouquinho. É como se ele cantasse, mal explicando, é como se ele cantasse com a sensação de que ele tem várias marchas num carro, né? Então é como se ele estivesse na quarta marcha aqui, imagina que ele tá na quarta marcha, e aí quando ele desce pro mais grave, ele não troca pra terceira, ele se mantém na quarta marcha, ó. Saca? Ele não vai exatamente, ele não vai pra uma marcha mais dura, não vai pra segunda marcha, pra terceira marcha. Ele se mantém na quarta marcha. Então é como se ele estivesse sempre cantando com marchas mais leves. E é por isso que a voz dele tem um certo buraco, se a gente ouvir nas composições, entre os registros muito agudos e os registros extremamente graves, que é onde a gente vai aqui, ó. Se liga só. Olha como é grave essas notinhas aqui, ó. Tem uma que ele faz que, se não me engano, é um Fá. Olha que loucura. Um Fá gravão, ó. Olha só. Fá sustenido 2 aqui, cara. Então, ó. Grave pra caramba. Então você vê que ele é um cara que tinha uma voz grave de fala, que tinha um alcance muito pro grave. Só que com o uso da voz mista, com o uso da capacidade de fazer a voz mista, ele conseguiu ter um range absurdo. E é louco, porque entre essas notinhas mais graves aqui, na oitava, essa oitava 2 e oitava 3 pros americanos, ou oitava 1 e oitava 2 pra gente, ele tinha um brilho legal, fazia aqui a parte do Where Do We Go, né? Quando ele faz Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Quando ele faz esse go, ele tem bastante brilho aqui nessa região. Ele consegue cantar isso aqui com bastante facilidade. Só que você não vê tanto nas composições dele as escolhas melódicas de notas intermediárias entre os graves e os agudos. Você vê os agudos, os superagudos, mas você não vê tanto a região média aparecendo na voz dele. Você vê em algumas músicas como Don't Cry, você vê em algumas músicas como November Rain, né? Então tem alguns momentos que eu acho bem bonita, inclusive, essa voz. Mas eu acho que na maioria das músicas a gente encontra os graves quando aparecem e principalmente os agudos e superagudos, tá? Então isso tem a ver bastante com o jeito que ele cantava, que é esse jeito da voz mista. Beleza. Vamos colocar aqui, ele fala que tem alguns dós, né? Que tem umas notas absurdamente graves, né? Ó. Probably Chest Fry Mix, né? Você vê que ele tinha um grave absurdo, né? Vamos ver os high notes aqui. O Don't Cry, cadê? Mi bemol, que é o mesmo Mi bemol que a gente viu ali acontecendo no Sweet Child, né? Vamos ver aqui mais para onde ele vai. A Powerful E5, né? O Mi5, meio tom acima. Percebe que aqui ele tá usando, ainda é voz mista, né? Mas já é uma voz mista com mais... Ela é mais leve, ou seja, ela é mais perto da voz de cabeça, mais perto de um M2. O que dá essa característica? Parece mais um falsete. Não é um falsete, porque o falsete seria sem a voz mista presente. Mas ela é mais perto de um falsete ou de uma voz de cabeça ou de um M2 do que o que veio antes, tá? Você vai ver que é diferente desse Mi bemol, por exemplo. E os drives também ajudam muito a dar esse peso, né?
Vamos ver se pega esse Fá 5, ó. Foi mesmo, eu não ouvi aqui Fá, não. É, tem um Fá aqui em cima. Olha como ele faz conectado. Se fosse voz de cabeça, soaria tipo... algo assim. E não é assim que soa. Percebe que não é falsete isso aqui, ó. E é uma voz muito usada pela galera do glam rock, mesmo do classic rock. É um timbre muito usado, que é nessa região de super agudos. No belting contemporâneo, do meu amigo Beto Sorori, do maestro Marconi Araújo, eles chamam isso aqui do registro do speaking ou do half belting, que é um belting mais próximo de um registro tênue, mais próximo de um registro mais leve. Tudo isso também entra na voz mista, tá, gente? A voz mista abarca tudo isso, tanto as vozes mais agudas, os super agudos mais leves, quanto as coisas mais intermediárias, os registros da região média. Então, aprender a voz mista, como o Axel fazia muito bem, também, uma coisa que ele não fazia, acho que vale a pena a gente ressaltar, também era a região médio-aguda. Então, a região médio-aguda dele não é tão bem quanto todo o resto, porque todo o resto dele é muito excelente, tá? Vamos ver se tem mais algum high note absurdo aqui. Fá sustenido 5, beleza. Lindo demais, né? Fá sustenido 5, depois ele faz o G5. Aqui tem o G5, ó. Ah, não, é G6, na verdade. São os efeitinhos meio whistle voice lá em cima, que ele faz com screech. Enfim, beleza. Agora vamos para Axl Rose, parte final do vídeo. Se você tá até aqui nesse vídeo e não deu like, não se inscreveu, sacanagem comigo e com você, porque você tá assistindo um vídeo que você curtiu, provavelmente, e não deu like. Tem um likezinho. Então, dá o like, porque provavelmente, se você tá até aqui no vídeo, significa que você curtiu e que você acha que pode ser bom para as outras pessoas assistirem também, aprenderem também. Então não seja egoísta, ajude esse vídeo a bombar para que mais pessoas assistam. Seguindo o baile. Então você vê que a voz dele tá fraquinha aqui. O que aconteceu, gente? Num geral, ele manteve a mesma ideia de ter uma voz que brilha mais na região super aguda do que na região aguda, só que ele perdeu essa força na mixed voice, na voz mista, na região média, então ela ficou mais falsetada. Então, uma voz que já era, que sempre foi uma mix, né? Sempre foi na região da voz mista, sempre foi utilizando o registro médio, sempre foi fazendo os MX, né? Que são os registros mistos. Só que aqui, ele tá fazendo um speaking, quase, tá muito mais perto de um falsetão mesmo, sabe? De uma prega vocal passiva mesmo, se liga. Quando ele sobe um pouco melhora, né? Quando ele cai no mais grave que foi, ó. Então, tudo que é pra baixo desse Fá aqui, ó, fica mais evidente uma cara de falsete, tá? Porque é isso, é uma voz mista que não foi tão trabalhada na região de passagem, de intermediária entre um registro mais denso, um registro subgrave, um registro de peito, um registro de voz falada, como queiram chamar, e a voz mista, o comecinho dela. Então você vê que nessa parte é onde mais evidencia. E fora que tem um descontrole também que acontece, talvez ele tenha sido muito calcado nos drives, então quando ele se vê sem os drives na mão aqui, que talvez tenha sido um dos fatores determinantes para ele ter machucado a voz dele, esses drives indiscriminadamente, e com certeza vida, hábitos de vida, fumaças em geral, drogas em geral, então sono emocional, doenças, tudo isso pode ter acontecido, mas o que eu posso dizer tecnicamente é que aqui há uma voz descontrolada na região do passágio, né? Vamos ver os super agudos ali na frente, tá? Você vê que aqui a voz dele tá muito fraquinha. E aí o que acontece? Isso é um resultado, muito provavelmente, de alguém que não deu tanto estudo pra voz, não cuidou, talvez ele tenha estudado depois, né? Esteja fazendo esse plano de contenção, foi ver o professor de canto depois que já tava ferrado.
Então você, né, que tá assistindo esse vídeo, se você canta, quer cantar, ou se você já é profissional, não deixe de... Não faça como o Axl Rose, não deixa o pé tá enfiado dentro da jaca para você poder estudar, tá? Estude antes, antevenha os seus problemas, tá? Cuide da sua voz enquanto ela está boa e não espere ela ficar ruim, ela ficar cansada para você ir atrás de alguém, tá? Beleza, vamos ver aqui esse November Rain. Eu gostei um pouco mais dele. Você vê que já é região média, né? Já sinto um pouquinho mais de encaixe aqui. Ele tá utilizando menos essa voz mais afalcetada e mais prega vocal ativa, nessa região que é um pouco mais grave. Mas você vê que quando ele vai... In the cold November, quando ele vai passar um pouquinho pro mais agudo, nesse passagem, o problema dele tá exatamente aqui. E de certa forma, sempre esteve. Difícil dizer sempre esteve, porque, né, pegar o Axl no auge ali é absurdo. Mas, de certa forma, era uma tragédia um pouco anunciada, do ponto de vista de que era uma voz que não ficava tão bem treinada na região média. Como eu disse em vários momentos aqui do vídeo, a região aguda dele sempre foi uma região mais valorizada, onde ele treinava mais, onde ele fazia as coisas acontecerem mais ali, né? Então, essa região média precisava de fortalecimento, exercícios de teto vocal semi-ocluído, exercícios de fortalecimento com empuxo, enfim, exercícios que professores de canto dariam para ele, provavelmente. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso às coisas, a gente conseguiria muito melhor fazer uma contenção aqui, fazer um trabalho para que ajudasse o Axl a se manter nessa região. Pequenos ajustes de um professor já conseguiriam, no momento onde ele estava ali perdendo a voz, ficando com a voz ruim, né? Já ajudariam muito, sabe? A gente vê vários cantores na história que tiveram perdas vocais absurdas e que depois, através de estudo, conseguiram fazer recuperações das vozes, sabe? Então o Axl é muito louco. Eu sinto que, assim como outros cantores do Brasil, assim, a gente tem esse lance de, tipo, não querer estudar, não querer treinar e deixar pra treinar, deixar pra estudar, deixar pra se preocupar com as coisas da voz só quando já é um pouco tarde demais, assim, sabe? Melhor que, né? Você vê quando tem um passágio... Percebe? É a voz mista, né? É a voz mista aqui. É ela que ele tem que trabalhar, né? E ela tá trabalhada aqui, tá rolando, ó. Percebe como é melhor aqui? Entendeu o que eu quero dizer? Mesmo ele com a voz cansada, etc e tal, quando ele vai um pouquinho mais pro agudo, quando ele passa de marcha, quando ele troca a marcha, ele vai melhor do que o que veio antes. Essa nota mais aguda pra ele é mais fácil do que o que veio antes. Entende isso? E agora, ó, pra gente se encaminhar pro final do vídeo, veja só que legal, ele cantando Back in Black, mais ou menos na mesma época, 2016, né? Percebe? Tá em Mi? Tá em Mi ou Fá? Deixa eu ver. Mi. Então aqui você já percebe que já fica 75 zilhões de vezes melhor. Por quê? Porque é uma região mais aguda, a voz dele já tá mais fortalecida, que provavelmente ele deve ter feito um trabalho com o professor, com certeza. Só que é aqueles super agudos que ele sempre fortaleceu. Então quando você vê que ele começa a voltar a cantar, essa região fica muito mais da hora, sabe? Que é a região que o AC/DC usa muito nas composições, região extremamente aguda. Saca como fica massa? Só que mesma coisa, né? Tipo, a hora que ele vai subir pro mais agudo aqui nesse Nine Lives, por exemplo, nessa letra, ele poderia tirar um pouco do volume. Então, tem alguns erros recorrentes de querer ir no fuzil, na pancada demais, sabe? Que quando ele era molecão ele conseguia, agora ele também não consegue. Mas você vê que nesse vídeo aqui eu achei que ele tá cantando muito, velho. No geral, cantando muito. Essa música é impossível de cantar. Back in Black é super difícil de cantar. Aqui afinadinho. Saca? Algumas notas não chegam tanto, mas é porque é uma região muito aguda, enfim.
Perfeito, né? Então é isso. Aí, gente bonita, eu acho que a conclusão desse vídeo é uma só, assim. A gente precisa cuidar da nossa voz, a gente precisa antever os problemas. O Axl Rose não tem jeito, o cara é um dos melhores tipo, não é que o cara assim foi um cara fake, foi um cara que cantou e fazia gravação e não era bom e que todo mundo caiu na dele. Não, o cara cantava muito, a gente viu os primeiros vídeos, era absurdo, era realmente muito bom assim, tipo, o cara ficava se mexendo de um lado pro outro, era um nível técnico absurdo. E ele tem esse nível possível de ser acessado, mesmo numa voz mais grave. Você vê que ele tinha uma voz mais grave, mas ele conseguia fazer a voz mista com os agudos. Então, ele tinha tudo, cara, pra hoje em dia estar cantando. Só que o que ele não teve, provavelmente? Hábitos de vida, coisas, né? Essas coisas, enfim, que acontece na nossa vida. Eu não quero julgar isso, cara. Porque a gente não sabe qual que é o rolê do cara, o que o cara passou, o que o cara não passou, quais foram as coisas, as dificuldades na vida do cara. Não é esse o objetivo. O objetivo é que, se a gente tem um privilégio de estar bem, de conseguir investir no nosso instrumento, na nossa voz, a gente tem que investir, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter treino. A gente tem hoje em dia um grande leque de possibilidades pra gente fazer aulas online, aulas presenciais, enfim. Se você tem interesse em saber mais sobre a voz mista, não deixa de se inscrever também no grupo do Telegram que está aqui embaixo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Bota o like se você não botou ainda e compartilha com o máximo de pessoas que você achar que podem ser relevantes esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.